Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa noite ao Mustafa aí direto da cidade do Cairo. Boa noite, Mustafa, Paulo. muito obrigado. Muito obrigado, Mustafa, por participar do nosso treinamento, por agradecer com sua presença, um privilégio para a gente. Um prazer para mim. Uma honra. Então, o treinamento hoje, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Nós vamos estar falando um pouco sobre o Egito. Vamos falar um pouquinho sobre como está hoje a questão de viajar para o Egito, todas as questões que geram perguntas e nos preocupam a nós, aos passageiros também, relacionadas a restrições, a chegada como está sendo, a procedimentos, por exemplo, com relação a teste PCR na saída que nós temos que fazer. O Mustafa vai passar para a gente também informações sobre os lugares que nós visitamos, principalmente que a gente vai dar foco principal hoje vai ser Cairo e vai ser o cruzeiro no Rio Nilo. E o Mustafa vai trazer informações sobre esses lugares, informações sobre hotelaria no Cairo, por exemplo, o que tem de novidade, o que está com interessante, também cruzeiros no Rio Nilo. E vai ser mais, na verdade, uma questão de uma troca de informações, uma conversa, do que propriamente uma apresentação. Não é aquela que assim, a apresentação com o slide, com um monte de informação. Não é para ser isso, é para ser uma coisa mais aberta, mais descontraída. Então, vocês também podem levantar a mão, fazer perguntas, não vejo problema nenhum nisso. E temos aqui o Mustafa com todo o seu conhecimento, né, que vai poder nos ajudar. O Mustafa ele foi meu guia quando eu estive no Egito em 2012, então já conheço ele há 9 anos, tive o privilégio de tê-lo como guia no Cairo e também durante o Nilo. E ele tem muita coisa interessante para compartilhar conosco. Hoje o treinamento está sendo feito, na verdade, o Mustafa ele veio conversar conosco, a convite da Emeco, que é o nosso parceiro no Egito. A Emeco, nós mantemos relacionamento com eles desde 2008, e a pessoa que, no caso, seria a Nevine, que a gente não tem certeza se vai conseguir participar ou não, mas a Nevine é a pessoa que cuida das nossas solicitações. Então, nós conhecemos ela desde 2008, ela conhece muito bem o perfil da CT Operadora, o perfil dos passageiros que nós enviamos. Então, isso nos ajuda a ser muito rápidos e assertivos das nossas solicitações. O trabalho dela é muito bom. Geralmente, com esse receptivo no Egito, a gente vai conseguir ter resposta em até 24 horas. Não é raro ela nos enviar uma resposta, uma solicitação no mesmo dia. Então, é um parceiro realmente, uma empresa muito sólida, muito bem conceituada no Egito. E temos uma pessoa, além do, claro, os contatos que nós temos lá dentro, mas essa uma pessoa que nos conhece muito bem e pode nos atender muito bem. E o Mustafa também, ele é guia de vários dos nossos passageiros, assim como a Iman. Então, eles também conhecem muito bem as pessoas que nós enviamos para a viagem junto com eles. Tá? Eu vou compartilhar agora a minha tela, deixa eu só encontrar Tiago, por favor, deixa eu compartilhar a tela. Já vou liberar aqui, peraí. Tá bom. Tô aguardando aqui. Pronto, agora eu sou o host. Deixa eu procurar a tela aqui. Share. Vamos compartilhar a tela aqui. Prontinho. Dá um ok aí para falar que vocês estão vendo a minha tela, também da apresentação.
Eu estou Então, vendo a Márcia em comum. Está ok? tá ok, Está pode seguir. enxergando? Tá ok. Vamos lá, pessoal. Então, antes de eu passar a palavra para o Mustafa, algumas informações bem básicas sobre Egito. O pessoal pergunta para mim muito quando é temporada boa para viajar, quando é temporada ruim. Alta temporada no Egito, a gente vai pensar sempre nos meses de inverno. Lá no verão faz muito calor. Então, assim, a pessoa pode viajar, mas ela vai sentir bastante calor. Vamos pensar em novembro, abril, com os valores de alta temporada, e maio a outubro, para quem quer uma coisa um pouquinho mais sensível, se bem que a diferença nos valores não tende a ser muito absurda. Para o Egito, informação importante, primeiro, visto de entrada custa $25 por pessoa hoje. A gente pega quando chega no aeroporto. E é impossível você não saber como fazer, porque você chega antes da imigração, tem um local com os guichês, onde você se apresenta e compra o visto, que é um selinho que eles colam no passaporte. Também podemos incluir no custo da viagem a assistência já com o visto, né? Então você chega, já é recebido, já tem o custo do visto já embutido no pacote do passageiro. A gente fala muito em teste PCR hoje, e a gente não pode esquecer também que precisamos do certificado internacional contra a febre amarela. E, claro, o teste PCR, que agora o Egito começou a exigir um teste PCR, que é aquele com QR Code, começou essa semana. Então tem que ter o QR Code, além do carimbo, identificação do laboratório, tudo certinho. 72 horas antes do embarque, né? Antes da chegada, é antes de você pisar no avião. Tá? Agora eu passo a palavra para o Mustafa, né? Uma informação sobre aéreo, de como chegar, ok? Aqui, para quem vem do Brasil, eu desenhei aqui, tracei as melhores rotas, as que eu considero que são as mais indicadas. E agora eu passo um pouco a palavra para o Mustafa. Gostaria que o Mustafa falasse um pouco sobre como acontece a recepção no aeroporto certinho, o traslado até o hotel, falasse um pouco sobre algumas principais propriedades, tanto na cidade do Cairo, no centro, como na região das pirâmides. Quais são os prós e contras de cada localização. Se o Mustafa puder nos ajudar um pouquinho com isso. E depois seguir para a questão propriamente dita dos passeios, do que a pessoa vai poder ver na cidade do Cairo, pegando algumas novidades. Está contigo, Mustafa. Olá, todo mundo. Boa tarde para vocês. O tema das companhias aéreas, vocês sabem que poucas companhias aéreas tinham voo direto com o Cairo. IGT estava pensando seriamente em fazer uma linha nova com o Brasil, mas eu acho que ultimamente o tema do coronavírus, acho que acabou, por um momento dado, acabou congelando essa ideia. A ideia não está funcionando ainda. Mas está, como você sabe, está a Turkish Airlines, está a Emirates Árabes Unidos, não sei se ainda a linha aérea da Etiópia está funcionando, devido a uns temas também políticos entre a Etiópia e o Egito. Não sei se está funcionando ou parou de funcionar aquela companhia aérea. Acostuma haver um transferman, representante da EMECO, aguardando os grupos, as famílias, ou as pessoas que estão chegando. Uma vez acaba de fazer os trâmites do aeroporto, leva as pessoas para fazer o check-in nos hotéis correspondentes. Não estou vendo muitas novidades acerca da hotelaria. Acho que Nivin, da parte da EMECO, ela pode falar melhor que eu acerca dos hotéis. Ouvi falar desse hotel, esse investimento importante feito pelo Qatar, recém-inaugurado no Cairo. Segundo ouvi falar, ele supera Ritz-Carlton, como também supera o Four Seasons. Em termos das visitas, acostumamos fazer 2 dias completos no Cairo. Um dia dedicado para as pirâmides, incluindo Mênfis, Saqqara,
fora da cidade, cerca de uns 23 quilômetros fora da cidade. E completamos o dia com com o platô de Gizeh, com as famosas 3 pirâmides de Gizeh, aquelas que dá para ver na foto agora, com a Esfinge. Um dia completo nas pirâmides. Fazíamos outro dia completo para a cidade, começando pelo Museu do Cairo. Agora, você sabe que o Egito está passando por um momento importante em termos de inauguração de outros museus. Está esse que é o Museu do Cairo, de onde saíram ultimamente num evento significativo, saíram as múmias, umas 22 múmias mais ou menos, saíram desse museu para outro museu, batizado com o nome Museu da Civilização Egípcia. E estamos na espera da inauguração do grande museu. Esse que é o grande museu, que parece que vai haver um mega evento, alguma coisa pode ser parecida à Ópera Aida, como a Ópera Aida, Egito apresentou ou presenteou ao mundo com as cerimônias inaugurais do Canal de Suez. Foi em 1869, quando Egito encomendou o músico italiano Giuseppe Verdi, como também encomendou Mariette Pasha, fundador desse museu, Museu Egípcio, encomendaram para fazer a Ópera Aida. Então, estamos também na espera de fazer um evento importante que coincide com a inauguração do grande museu. Mas, por enquanto, estamos esperando um momento adequado em termos de... porque a ideia é convidar presidentes, monarcas, pessoas importantes. Então, deve ser um momento oportuno para poder mesmo aproveitar desse evento ou dessa ocasião importante. Para um museu como esse, que em teoria vai ser o maior do mundo, como gostam os egípcios chamar, então deve ser acompanhado por um evento, umas personagens também igual de importantes. Por isso, a gente não conseguiu ainda precisar a inauguração, quando vai ser a inauguração do grande museu. Okay. Mas, por enquanto, a gente pode visitar o Museu do Cairo, esse que ainda tem as masterpieces, as obras importantes em termos de estatuária, de arte, em termos de sarcófagos, em termos de esculturas, obras de arte e tudo mais. E, como você sabe, as múmias já saíram desse museu para outro, esse que é o Museu da Civilização. Sim. A gente acostuma também visitar a Cidadela de Saladino, uma sede de governo ao longo de 7 séculos, fundada por um grande califa muçulmano, grande califa mesmo muçulmano, fundada final do século XII, permaneceu como sede de governo até meados do século XIX, com grandes obras, sobretudo mesquita. Se visita a mesquita de Alabastro, a mesquita de Muhammad Ali. Essa que dá para ver suas cúpulas prateadas ao longe, dentro desse grande recinto. Belíssima, por sinal, e com uma história interessante, né, essa mesquita. Uma coisa que eu nunca vou esquecer que o Mustafa compartilhou sobre o relógio. Tem um relógio dentro da mesquita, um relógio muito grande. E daí a brincadeira é que o Egito mandou um presente para a França, e a França, um presente todo importante para a França, que a gente vai ver mais adiante ainda, e a França, em troca, deu esse relógio que não funciona. Isso. Então, eu nunca vou esquecer dessa questão, que eu falei, poxa, que presentão. Egito, a essa altura, é uma província turca, otomana. Muhammad Ali, quem construiu essa mesquita, ele governou o Egito a partir de 1805. Então, ele estava construindo a mesquita já há cerca de 1830. Então, ele acabou levando um obelisco da fachada do Templo de Luxor, onde ainda se visita o gêmeo desse obelisco,
na fachada do Templo de Luxor. Ele levou um obelisco e deu de presente para a França e recebeu em troca desse obelisco um relógio que botou em uma torre de relógio na mesquita. O interessante e o engraçado é que esse relógio nunca funcionou, como você acaba de comentar. Sim. Ô, Mustafa, como é que está a situação hoje nesses lugares que a gente vai visitar? O Museu do Egito, por exemplo, o museu agora que tem o Museu da Civilização, que está sendo cada vez mais solicitado também, a gente está tentando colocar nos programas. A mesquita, ou até propriamente dita as pirâmides, em relação à questão da pandemia, como é que isso está impactando a vida do passageiro, em relação a capacidades e eventuais filas ou limitação de visitantes. Tem alguma coisa que deve ser observada? Por enquanto, o volume de turismo não chegou a ser assim, ainda não alcançou uma cifra que pode, digamos assim, podemos perceber tanto. Ainda as visitas estão plan famílias, plan casais, não vejo menos algumas nacionalidades asiáticas e umas repúblicas ex-soviéticas, não vejo grande volume de turismo. Mas a vida no Egito ela continua em toda maneira, não sei. Em termos de estatísticas, em termos de isso, eu não sei, não estou muito ligado a estatísticas acerca do coronavírus. Nem Mas quero, a vida... tão perto. Mas no que impacta as visitas, segue vida normal. Para o passageiro, ele vai... Todos os lugares abertos, os lugares turísticos, as áreas arqueológicas, todas estão abertas ao público, frequentadas por turismo interno, aliás, tanto como turismo externo. Óbvio que o volume não é o mesmo de antes da pandemia, antes do coronavírus, mas o número cada vez, o volume do turismo está cada vez aumentando. Ótimo. Muito bom. Que bom, isso é bom saber. Boa notícia. Nós vemos aqui que está crescendo também a demanda. Nós temos, inclusive, algumas pessoas participando da live que estão, nesse momento, tentando viabilizar alguma coisa conosco também, junto com a Emecon, né? Legal. E, bom, do Cairo, eu acho que era mais ou menos isso, né, Mustafa? Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. O mercado do Khanil Khalili. Sim, também ótimo. Fotografia aqui do Grande Bazar. Sim. E depois, seguindo do Cairo, no caso, a maioria das pessoas vão fazer o Cairo e faz também o cruzeiro no Rio Nilo, né? Sim, normalmente sim. Como seria a questão do cruzeiro, onde inicia, como são as visitas, em relação até a navios, embarcações, quais são as categorias, tem para todo mundo, há que se tomar algum tipo de cuidado, como fica essa questão, Mustafa? Normalmente os navios são 5 estrelas. Alguns navios são mais luxuosos que outros, mas normalmente não vejo cruzeiros de 3 ou de 4 estrelas. Sim, vejo cruzeiros mais luxuosos e vejo outros mais simples. Vejo uns cruzeiros mais atualizados, mais modernos, mais sofisticados, e vejo cruzeiros mais simples. Mas, normalmente, quase todos são luxuosos. Você embarca em Luxor, desembarca em Assuan, ou embarca em Assuan, desembarcando em Luxor, como você sabe. Sim. Como todo mundo sabe, ou deve de saber, o Nilo corre de sul para norte.
Isso que explica porque chamamos o sul alto e o norte baixo. O norte baixo, sim. Exatamente. Então, acostuma, quando fazemos cruzeiro de 4 noites, acostuma embarcar em Luxor, desembarcar em Assuã. Quando já são cruzeiros de 3 noites, acostuma fazer no sentido contrário, embarcar em Assuã, desembarcar em Luxor. O favor... Oi, por favor. Fala. Não. O favor Pode falar. Não. O favor à correnteza, quando faz de Assuã para Luxor, favor à correnteza, ou contra a correnteza do Nilo, quando embarca em Luxor e se embarca em Assuã. Eu gosto mais de seguir a ordem cronológica, embarcando em Luxor, desembarcando em Assuã. Porque se você sai do Cairo, visitando pirâmides, visitando museus, tudo mais, você já tinha uma ideia, uma base acerca da cronologia faraônica, das 30 dinastias. Você sai do Cairo, digamos, de Gizé ou de Saqqara, visitando monumentos do período menfita, Mênfis, que foi o começo, as primeiras dinastias, aquele que a gente chama de Antigo Império, terceira, quarta, quinta, sexta dinastia. As pirâmides, as famosas pirâmides de Gizé, são da quarta dinastia, Quéops, Quefre e Miquerinos. Saqqara, com sua famosa pirâmide escalonada, terceira dinastia. Mênfis, como ruínas, como capital, foi a capital do Antigo Império. Essas primeiras dinastias. Quando você aterra em Luxor, ou faz o check-in, embarcando em Luxor, já está na antiga Tebas, a capital fundada pelo Novo Império. Esses grandes faraós de Ramessesidas, com o nome de Ramsés, sobretudo Ramsés II. Uma série de faraós com o nome de Amenófis, Amenhotep. Uma série de faraós com o nome digamos, de Montuhotep. Uma série de faraós, o famoso Akhenaton, o famoso Tutankhamen. Todos foram faraós dessa 18ª, 19ª, 20ª dinastia. Esse que a gente chama de Novo Império. A altura, estamos falando da altura do tempo, século XV até século XII a.C. Enquanto Mênfis, com as pirâmides, com Saqqara, com Giza, o Gizé e tudo mais, já é século 27 e 25 a.C. Você visita, aquele que dá para ver, visita o Nilo em Luxor, ele parte a cidade, parte em duas. Parte a margem oriental, onde fica o aeroporto de Luxor, onde a gente acostuma aterrar em Luxor, a margem oriental, que chamamos de Acrópole Tebana, onde estão os famosos templos de Karnak e Luxor, templos dedicados ao culto dos deuses. Sobretudo, o deus principal desse período, Amon-Ra. Então, Karnak e Luxor são sedes de culto de Amon-Ra. Então, você visita os templos de Karnak e de Luxor. E numa tarde, mais ou menos, você visita ambos templos, Karnak e Luxor. Você entra pela famosa Avenida dos Carneiros, em Karnak. Você visita, dentro do complexo de Karnak, uma área enorme de templos, umas ruínas, se calcula 2,5 quilômetros, 2 quilômetros quadrados e meio, mais ou menos. Se visita a famosa Sala Hipostila, essa que é a fachada de Karnak, com a famosa Avenida dos Carneiros, que dá acesso dromos, uma avenida digamos, de carneiros, que dá acesso, pilone, que seria a fachada monumental, que eu estou vendo aí. Se entra, seguindo um eixo longitudinal,
chega à grande sala hipostila de Karnak, que é uma sala de 134 colunas, uma nave central de 23 metros de altura, predomina um só elemento floral, que é papiroforme. Todas as 134 colunas são de forma de papiro, mas a nave central de 12 colunas papiroforme aberto, enquanto 122 colunas papiroforme fechado. Enfim, uma visita única de um templo. Demoraram em construir cerca de 2.000 anos. Estou falando de Karnak. 2.000 anos demoraram construindo Karnak. Se visita o templo de Luxor, que seria bem menor que Karnak. A gente acostuma fazer pernoite em Luxor, o barco ancorado em Luxor, os navios parados em Luxor, ancorados em Luxor, no cais de Luxor. A gente acostuma madrugar visitando o Vale dos Reis, um desfiladeiro, um vale abrigado por montanhas, difícil, esse que é o Vale dos Reis, difícil de acesso, fácil de ser vigiado, protegido naturalmente pelas montanhas. Eu falei fácil de ser vigiado, difícil de acesso. Onde cavaram, abandonaram a forma monumental externa, que seria as pirâmides. Quando viram que as pirâmides foram violadas, foram saqueadas, foram profanadas, tiveram que abandonar toda a forma monumental externa. Tiveram que abandonar as tumbas que foram erguidas na orla do deserto, como as pirâmides. Adentraram no deserto uns 7, 8 quilômetros, escolheram um vale, um desfiladeiro, como falei, abrigado por montanhas, onde o arquiteto do primeiro faraó, quem inaugurou essa tradição de cavar, são tumbas cavadas, são tumbas rupestres, cavadas na montanha, onde o arquiteto chamado Enini, ele tinha uma frase famosa: eu fiz escavar a tumba de sua solenidade, o faraó, onde ninguém visse nada, ninguém ouvisse nada. Imagina as pirâmides, que segundo se calcula, ou segundo fala Heródoto, famoso viajante, historiador do mundo antigo, se foram 100.000 pessoas construindo a grande pirâmide em 20 anos, chega um momento quando tiveram que levar as tumbas dos soberanos, onde ninguém visse nada, ninguém ouvisse nada. Okay. Mas, mesmo assim, as tumbas dos grandes soberanos, Ramsés, Amenófis, Tutmoses, Sete, tudo mais, foram violadas, menos, como você sabe, menos a tumba de um menino. Subiu ao trono com 7, 8 anos de idade e morreu antes que saia ao siso, com 17, 19 anos de idade. Esse foi Tutankhamen, que estamos dentro de 3 anos, mais ou menos, estamos celebrando o aniversário centenário da descoberta dessa tumba. Tutankhamen, que foi descoberta a sua tumba no ano 1922, pelo arqueólogo inglês Howard Carter, financiado por outro lord inglês, o famoso Carnarvon. Essa que é a única tumba que salvou do saqueio. Essa que é a tumba que todos os objetos, que superam cerca de 5.000 objetos, vai ser, pela primeira vez, vão se agrupar. O grande museu vai, ao pé das pirâmides, vai receber
essas milhares de peças que todas pertencem a Tutankhamen no grande museu. Então, você visita... Fala, meu amigo. Mustafa, desculpa, é que estou recebendo algumas perguntas aqui pelo chat. Por favor. Eu posso te fazer as perguntas para a gente poder também esclarecer algumas coisas aqui? Tudo bem se eu passar para você? Sim, com muito prazer. Ah, legal. Você falou bastante, tá bem bacana assim, as informações, né? A gente está fazendo uma volta ao tempo aqui. Eu ainda não conheço o Egito, mas está bem interessante mesmo. Obrigado aí pelas explicações. A primeira dúvida que apareceu aqui da Lourdes fala sobre o sistema do cruzeiro, se é all inclusive. Ele oferece o sistema all inclusive, a viagem do cruzeiro que você comentou? Não acostuma ser all inclusive, não. Tá. São normalmente full boards, todos são full boards, mas a gente acostuma assinar cheque de bebida. Entendi. Incluindo cheque de toda a bebida, incluindo a água engarrafada, a gente assina um cheque. Menos algum grupo incentivo, ou algum congresso, ou algum evento importante que quer fazer all inclusive, e nesse caso, todo o navio vai se aplicar o mesmo sistema de all inclusive. Ok. Perfeito. Mas, normalmente, os navios são full board, todos funcionam na base de full board, e as bebidas se pagam à parte, normalmente. Eu tenho uma pergunta, Mustafa. Por favor. É o seguinte, no cruzeiro, essa não é a pergunta, tá? Mas no cruzeiro, a gente vai ter todas as refeições, todas essas visitas. Sim. Eu me lembro que as visitas são realizadas em pequenos grupos e geralmente a gente consegue até guia que fala espanhol. Português Isso. é difícil, mas guia que fala espanhol, né? E são grupinhos aí de umas 10 pessoas, ou um pouco mais ou um pouco menos, que saem cada um com um guia, que são os guias já que estão com o navio. Agora, minha pergunta é o seguinte. Sim. No roteiro que nós estamos divulgando junto com a Emeco, aqui junto às nossas agências, nós temos lá que, durante o cruzeiro, eles estão colocando guia privativo que fala português também durante o cruzeiro. Tá? Isso. Então, eu gostaria de saber se essa postura tem alguma coisa a ver com medida sanitária ou se é simplesmente um benefício que nós estamos tendo. Não. Cada vez digamos, o número de guias de fala português está aumentando. Antes, o guia de fala português tinha que sair do Cairo acompanhando os grupos, as famílias que estão viajando. Agora, cada vez, tem guias locais hospedados já entre Luxor e Assuan, já de falar português. Ótimo. Isso daí também já é uma Sim, coisa bem interessante. Um avanço importante, acho. Tá certo. E vamos lá, seguindo então. Oi? Só mais uma pergunta, aproveitando aí a parte a Carol da Hanemon acabou colocando aqui se os cruzeiros estão 100% de ocupação em questão aí da pandemia, né? Como que está a porcentagem de ocupação dos cruzeiros? Essa informação a gente tem aqui, Bela? Não. Eu não fui para Luxor, não fiz cruzeiro muito ultimamente. Quem acaba de voltar Imã, se Imã chega a ter acesso com a gente, agora chega a falar, a gente pode atualizar, pode up-to-date essa data de quantos navios. Mas, se não me engano, agora estão apenas funcionando não sei, não quero chutar uma cifra errada, da frota de cruzeiros que supera 280, chega a 300 cruzeiros, se não me engano, deve haver uns 15, 20 navios funcionando. Ok. Então, está bem reduzido. Está bem reduzido. E não todos funcionam com a máxima capacidade. Não, alguns funcionando com umas
15, 20 cabines. Outros funcionando com mais, outros com menos. Mas algumas operadoras, alguma Sonesta, algum Oberoi, alguma cadeia hoteleira que tem seus cruzeiros, lhe importa, mesmo com pouco volume de turismo, com poucas cabines, lhe importa mais permanecer seu nome navegando, fazendo Nilo acima, Nilo abaixo. Sim. Mesmo, Legal. mesmo não compensa o custo digamos, da operação, da materialização, não sei se a palavra está certa. Sim, está Legal. certo. O Gabriel, posso fazer mais 2 perguntas? A gente continua? Depois Pode. eu encerro aqui as perguntas, depois a gente volta, tá? Não, tranquilo. Rapidinho, que a Patrícia só falando a questão de transporte, né? Quanto tempo do Cairo até chegar em Luxor para embarcar no cruzeiro? Para Luxor, não chega a 1 hora de voo. A duração do voo são 50 minutos, 55 minutos, de Cairo para Luxor. Se a gente vai embarcar em Assuã, são 1 hora e 20 minutos. Não chega a 1 hora e 15, 1 hora e 20 minutos. Legal. E para encerrar agora essa parte das perguntas, depois eu volto, tá, gente? Eu vou intercalando aqui. A Paula, ela pergunta se não seria melhor fazer os templos primeiro e depois fechar com os museus. Uma dúvida que ela mandou para a gente aqui. Está falando para Luxor ou em termos geral? Não. Primeiro fazer o cruzeiro e depois fechar a viagem com os museus no Cairo. Muitas vezes acontece isso. O esquema da visitação, muitas vezes, conforme o voo. Se eu cheguei o dia X e coincide o dia seguinte, está embarcando em Luxor, o Sonesta está embarcando, que embarca a cada segunda-feira e desembarca a cada sexta-feira. Se eu cheguei quinta-feira, então o dia seguinte estou embarcando para Luxor. Sim. E nesse caso, as visitas do Cairo e dos museus das pirâmides vai ser realizadas na véspera, quando a gente voltar de Assuã. Sim. Agora tem que ver o seguinte, eu sempre, quem tá aqui, algumas pessoas que já andaram cotando o Egito comigo, então hoje cotando o Egito comigo, podem confirmar também, tá? Eu sempre gosto da ideia de fazer primeiro as pirâmides com Mênfis e Saqqara, faz o cruzeiro e depois do cruzeiro eu faço city tour com o Museu do Cairo. Inclusive, eu deixo, depois do cruzeiro, eu coloco a hospedagem, eu sempre sugiro se hospedar no centro da cidade, porque as visitas estão muito próximas do hotel. E o trânsito no Cairo é como São Paulo, como uma grande metrópole. E quando eu estou fazendo visita nas pirâmides, naquela região, eu pego e fico hospedado próximo às pirâmides. O que vai acontecer agora? Agora, daqui a pouco, vai abrir o grande museu do Egito, lá do lado das pirâmides. Então, eu vou passar a fazer uma coisa diferente. Eu vou passar a sugerir que seja feito, por exemplo, as pirâmides com o museu num dia, Mênfis e Saqqara com outro museu no outro dia, com o Museu da Civilização, por exemplo, em outro dia, e daí embarca para o cruzeiro, porque eles estão muito próximos, logisticamente faz muito sentido daí. Mas, sim, a ideia de fazer museu depois do cruzeiro, quando o museu sair do centro e for para a região das pirâmides, vai machucar um pouco a logística daquele dia de passeio, talvez. Mas eu acho que ele é super válido essa ideia, porque você vai estar vendo nos museus coisas que vocês viram durante o cruzeiro. Então, sim, eu acho muito válido. Inclusive, o que eu gosto, agora, com o Museu do Egito, daqui a pouco, que vai lá do lado das pirâmides, e também o Museu Novo, que é o Museu da Civilização, que está fora do centro da cidade, mais próximo a Gizé, eu estou começando a reavaliar essa logística. Eu quero que tudo fique mais confortável para o passageiro, porque senão você acaba perdendo 1 hora ou mais de trânsito que poderia ser evitado. Tudo bom? Tudo, senhor. E aí, sou peixe, não?
Tudo bom? Eu sou. Por favor, oi. Tudo bem. Por favor, Mustafa. Sim, estou aqui, estou. Ok. Então, se puder seguir, então, depois ver o Vale dos Reis e vamos dar sequência no Cruzeiro. Mas eu queria simplesmente, mesmo a gente começou as visitas com o Vale dos Reis, sem passar pelo Cairo, sem visitar o Cairo, sem visitar museus e pirâmides, para mim, tanto faz. Importante já. Eu vi começando pelo Templo de Karnak, ou pelas tumbas do Vale dos Reis. Quando voltar de Luxor, eu posso já encaixar o mobiliário dentro do Museu do Cairo, já posso encaixar nas tumbas e nos templos. Uhum. Para mim, Sim. tanto faz. A ideia é um tema digamos, de explicação do guia, como fazer, digamos, crescer o passageiro e como o passageiro possa acompanhar o guia em sua explicação para poder acompanhar. Então, Ok. para mim, tanto faz começar pelas tumbas ou pelos templos e acabar com os museus. O importante é conseguir construir uma ideia e conseguir, digamos, pegar uma máquina de time machine, uma máquina de tempo para poder mesmo back to the future. Não sei se estou para poder viajar na história. Não viajar. Entendi. Não, tranquilo. Tem uma dúvida aqui, só para esclarecer, em relação aos museus. O Museu do Cairo é aquele cor-de-rosa. Sim. Quando for inaugurado o grande museu, que vai ser do lado das pirâmides, Sim. as coisas do Museu do Cairo, o Museu do Cairo vai entrar naquele museu e o prédio... Não? Continua existindo o Museu do Cairo. A ideia é acrescentar os pontos de attraction, os pontos de atração, e diversificar as visitas. O protagonista desse museu recém-inaugurado, onde as múmias chegaram, que ele está hospedando as múmias agora, o Museu da Civilização. Sim. Protagonista desse museu são as múmias. Sim. O protagonista do grande museu que falta por ser inaugurado vai ser Tutankhamen, com seus milhares de objetos. Ok. Mas o Museu do Cairo, cor-de-rosa, que fica na Praça Tahrir, no centro da cidade, ele vai permanecer, vai seguir funcionando do mesmo jeito, com suas grandes obras estatuárias, com seus sarcófagos, com suas, digamos, com um monte de objetos. Esses objetos já não quer dizer que não conseguem sair. Se saíssem do Museu do Cairo, acabam, digamos, danificados algumas peças. E algumas peças não saem já. Entendi. Então, a ideia é diversificar os pontos de attraction, acrescentar os pontos de atração. Não é diminuir. E não é para sacrificar um museu para outro. Não, a ideia é acrescentar mesmo. Entendi. Certo. Vamos, opa, bati aqui sem querer. Vamos continuar, então. Antes de sair de Luxor, estou vendo aqui, ao longe, a silhueta do templo de Hatshepsut, da rainha Hatshepsut. Outra visita, junto com o Vale dos Reis, se visita nesta mesma margem, que é a margem ocidental, que é a margem da necrópole, onde os faraós foram sepultados, se visita esse templo da rainha Hatshepsut. Uma arquitetura única, o templo não está feito em uma só planta. O famoso arquiteto da rainha Hatshepsut, um arquiteto com nome Senemut, como ele escolheu o lugar onde o templo vai ser construído, ele escolheu uma montanha
Então, para não parecer muito insignificante o templo ao pé de uma montanha tão solene, ele quis, digamos, integrar a obra dele, que é o templo, com a obra da natureza, que é a montanha. Então, ele acabou fazendo uma inovação importante em termos de arquitetura, uma conquista em termos de arquitetura. A conquista essa se trata de fazer uma rampa, leva do primeiro andar para outro segundo andar, e outra rampa que leva do segundo andar para outro terceiro andar. Então, um templo construído em plano finestre, como fossem terraços. 3 terraços, ou 3 alturas diferentes, 3 andares, e ele mesmo conseguiu integrar a obra humana, que é o templo, com a obra da natureza, que é a montanha. Então, foi para o século XV a.C. fazer tal arquitetura com tal estilo, foi uma inovação bem importante. Estou falando de esse arquiteto chamado Senimut, que se considerava, como a gente fala, uma eminência parda da rainha Hatshepsut, uma grande rainha egípcia, conseguiu governar cerca de 20 anos, onde ela comemora nesse templo sua famosa expedição para uma colônia africana, algum lugar do chifre africano chamado Punt. Ela comemora, ela descreve essa expedição para Punt, descreve tudo o que havia embaixo da água, tudo o que havia acima da água. Uma história muito interessante, essa do templo da rainha Hatshepsut. Mustafa e Gabriel, desculpa cortar de novo, temos um bate-papo aqui no chat, falando, tem uma dúvida ainda muito pontual na questão dos museus, né? Então, assim, algumas pessoas estão escrevendo, algumas estão com dúvida onde está a múmia, onde não está a múmia, e aqui está assim, existe o Museu do Cairo, que é a Casa Rosa, o Museu da Civilização Egípcia, e em um determinado momento você falou grande museu. Quais são os museus hoje que existem assim para visitação e qual o nome de cada um deles? Só para o pessoal esclarecer, para a gente passar para outro assunto, para a gente não voltar mais no assunto do museu. Obrigado. Boa noite, querido. Vocês me escutam ou não, mas eu sou Iman, doutora Iman. Oi, Iman. Boa tarde, seja bem-vinda. É a guia também do Egito. Desculpe que entrei atrasada, porque teve outro Zoom também com outras agências brasileiras, então acabo de acabar o primeiro. Então, se Mustafa me permite falar sobre os museus para aclarar o assunto para vocês. Fique à vontade. Obrigada, Mustafa. Boa noite, querido. Boa noite. Nós temos atualmente 3 museus. 2 estão abertos. O Museu do Cairo e Antigo de Cor Rosa, como falou Mustafa, que está no centro da cidade. Este é um museu onde todos os brasileiros visitaram. E temos outro, acabamos de inaugurar desde 1 mês e meio, nada mais, o Museu da Civilização. Esse é o segundo. O terceiro, que vamos inaugurar, que ainda não está inaugurado, no finais deste ano. Tá bom? Isso se chama o Gran Museu do Egito. Esse é o maior museu do mundo inteirinho, mas ainda não está inaugurado. Estão acabando, já estão levando muitas peças e obras do Museu de Tahrir, do Museu Rosa, como falaram vocês, Museu Antigo, para este museu. E pela primeira vez vocês vão enxergar lá, neste grande museu do mundo, que vamos inaugurar no final de ano, 5.500 peças de Tutankhamon. Todas as joias de Tutankhamon completas. Por a primeira vez na história. Então, agora temos quantos museus abertos? O Museu do Cairo, o Antigo, e o Museu da Civilização, nada mais. O terceiro, falta um pouquinho para inaugurar. Entenderam? Ok. Perfeito, Iman. Vamos seguir. Obrigado, viu, pelo esclarecimento. Pode seguir, Gabriel, Mustafa e Iman, por favor. Obrigado. Obrigado. Eu vou deixar eles seguirem, então. Eu vou acompanhando aqui com a apresentação, né? E vamos dar sequência, então, no cruzeiro, explicar como é que são as visitas. Tem uma particularidade no templo de Édifo, por exemplo, como que você chega até o templo. Quero esclarecer tudo isso certinho. Ótimo. O templo de Édifo, mas que tudo, um dos melhores templos e visitas que agrada muito ao brasileiro. Primeiro, porque é o segundo templo da grandeza depois de Karnak. E segundo também, está
dos melhores conservados, onde se enxerga lá a história de Ísis e Osíris, a história de amor entre o deus do paraíso e a deusa da bondade, a deusa da maternidade Ísis, e filho que está vingando para seu pai e recobrando a justiça de novo para o mundo. História linda. Mas como vamos lá? Tomamos café de manhã, saímos cedo, com charretes. O charrete leva 3 pessoas, cada charrete, então o grupo vai charrete atrás de charrete, tudo organizado, e um guia acompanha o grupo, e desde o navio até o templo de Edfu, falamos quase 15 minutos, assim, em charrete, vendo toda a cidade, o Nilo, e os brasileiros ficam muito felizes porque eles estão vendo uma cultura diferente, de vestimenta distinta, ou atividades de povo, enquanto estamos caminhando o cruzeiro para o templo. Chegamos lá, descemos dos charretes e caminhamos até o templo, enxergando história maravilhosa do templo grego-romano, o templo de quase 2000 anos de antiguidade. Então, visitamos o templo em 2 horas e voltamos nos mesmos charretes de novo para o navio. Isso sobre como o jeito de visitar esse templo tão fantástico. Ok. E depois, Templo de Edfu, a gente segue para Komombo. A sair para Komombo, se você está saindo de Luxor ou de Aswan. Então, depois do templo de Edfu, visitamos um templo dedicado para o deus Horus e o deus Jacaré, o crocodilo, Sobek. Então, o único templo de Egito que está dividido entre 2 divindades. Então, um para o crocodilo e outro para o falcão. Os 2 juntos. Templo pequenino, e nós vamos caminhando de cruzeiro para lá, uns 5 minutos, e aparece o templo diante dos nossos olhos quando o cruzeiro para. Então, aparece o templo tão lindo. Se sube as pessoas até lá caminhando, escutando a história de a energia negativa contra a energia positiva, história tão linda de único templo que está dividido entre 2 lados, e a imagem de crocodilo em cada lado e também de Horus no outro lado, e acaba com o santo santuário e os instrumentos importantes quirúrgicos que foram usados por Imhotep para fazer operações, porque o templo era também clínica importante, então onde também as mulheres faziam parto, e a Isis, a imagem de ela fazendo o parto de um jeito melhor que qualquer outro jeito nos hospitais mundiais que estudam esse jeito de Imhotep de tratar as pessoas e curar eles. Então, de todo jeito, é uma visita que se faz caminhando. Não vamos no charrete nem no ônibus, está pertinho de margem do Nilo. Komombo se chama. Imam, desculpe interromper. Você que acaba de voltar de Luxor e Aswan, quantos navios estão funcionando entre Luxor e Aswan? Escuta, agora como está, graças a lá, melhorando. Porque eu, quando estive lá, eu vi como 10 navios nada mais que estão funcionando, poucos. Porque antes os 400 cruzeiros, os navios, estavam todos funcionando. Mas agora eu vi... Todos? Quantos são todos? Quantos? 400 cruzeiros que temos no Nilo. Mas os que estão funcionando agora, estamos falando mais ou menos 10 cruzeiros nada mais, não muito. Mas agora, te vou falar uma coisa positiva, Mustafa. Eu achei lá espanhóis, bastante gente da Espanha, brasileiros. Teve no navio americanos, e teve ingleses também. Então, teve portugueses. Então, agora está aparecendo. Eu tenho tour esta semana, graças a lá, tenho com portugueses, tenho com brasileiros, e tenho também com latinos, então, da Colômbia. Então, as pessoas estão voltando, Mustafa. O trabalho está melhorando, graças a Deus. Que bom, que bom. E, pessoal, eu acho que é um momento que pode ser muito interessante para a gente viajar para o Egito. E eu fiz o meu cruzeiro em 2012 e também, quando eu fiz o meu cruzeiro, tinham poucos navios funcionando naquela época. Sim, pela Revolução. Sim, mas até alguém me fez uma pergunta sobre segurança também. Eu fui em 2012, quando todo mundo ainda tinha muito receio em vender Egito ou viajar para o Egito. Eu fui justamente para ver como é que estava a situação, e a situação estava absolutamente tranquila naquela época. Agora, por motivo diferente, também tenho certeza que vai estar tranquila. E eu gostei muito de ver o seguinte:
Os lugares onde nós fomos, as pirâmides, Saqqara, por exemplo, ou então os lugares de visita durante o cruzeiro, tinham muitos momentos que o nosso grupo estava sozinho lá, ou o nosso navio estava sozinho. Então eu lembro que quando eu passei por Edfu, só tinha o nosso navio em Edfu. É. Isso daí, então parecia que o negócio era todo privativo, assim, só para nós ali. Então isso eu acho que é muito interessante. Eu não gosto de multidão quando viajo. Então eu acho que está sendo vai ser uma oportunidade muito interessante para visitar o Egito. Os turistas, os mais que venham agora, senhor, os brasileiros, porque o Egito está abrindo para o Brasil. Então, nós temos bastante turistas brasileiros, individuais e também em grupos. Eu tive turistas muito ricos, da classe muito alta. Você sabe que existe turista depende da categoria, porque existem pessoas que gostam muito Four Seasons, Irish Carlton, os navios estão chique, elegantes. Eu tive desse tipo de turistas, graças a Deus. Então, e também trabalho com classe meia, quer dizer que pessoas que têm hotéis 5 estrelas também, mas menos de categoria que Four Seasons é muito forte. Não, agora o navio onde esteve lá, foram as pessoas de diferentes nacionalidades, como 40 pessoas no navio. O navio cabe para 80 pessoas. Mas eles também, por a coronavírus, isto controla o número também, entende? Não podem ter o navio cheio completamente. Quando você estava aqui no 2012, a situação estava complicada. Porque não... Quando foi 2011 ou 12? 12, não? 12. 12 não havia turistas, senhor. Você é aventureiro, porque havia mais manifestações e problemas, mais que turismo naquele então, por a revolução que 8 anos sem problemas. Mas agora, seguro o país, Egito mais seguro que qualquer outro país. Tudo controlado, polícia turística em cada lado, tudo sobre a coronavírus está, graças a lá, purificado, máscaras em cada lado, BCR para motorista, BCR para o guia, eu para ir para o navio, fez BCR. Você imagina isso? Estou para estar tudo seguro e estou vacinada também. Eu tomei vacina AstraZeneca que vocês tomaram lá no Brasil. Então, ótimo, sim. Obrigatoriamente agora todo que trabalha no setor turístico tem que tomar vacina, igual como os médicos, Ótimo. porque somos front. Somos na primeira, como se fala, os primeiros que recebem os turistas. Então a situação agora é diferente que você visitou o Egito. Você tem que voltar, porque você, quando chega para o Egito, vai ficar maravilhado. Egito é diferente, não é o Egito que você conhece. Agora... sim, eu imagino. Mas a semelhança que eu tô trazendo é na questão de que está vazio. Então, eu me lembro de tá tudo muito, muito tranquilo no sentido de que parecia que eu estava viajando na época de mais baixíssima temporada. Tava tudo muito muito gostoso, você não via muitas pessoas, você conseguia tirar uma fotografia. Tava muito agradável de fazer as visitas. É verdade. Tem toda a razão. Mas legal, obrigado, Irma. E depois, então, a gente começou o nosso cruzeiro em Luxor. Estamos seguindo o destino Assuã. Depois de Comombo, a próxima parada do navio já seria em Assuã. E Assuã, temos também algumas coisas que a gente vai visitar, né? Claro. Templo da rainha, templo de Philae, da deusa Isis. Eu chamo ele o templo romântico, senhor. As pessoas adoram esse templo, sentem muita paz, sentem que estão caminhando num mundo diferente. O templo está dentro da água, numa ilha. Esse templo foi resgatado depois de construir a alta represa de Assuã. A lagoa estava cheia de água completamente e os templos estavam atrás da represa, estavam submergidos embaixo da água. E por isso a Unesco e Egito e muitos países participaram em resgatar a vida desse templo, também igual como Abu Simbel, igual como Calabsha, como Amada, muitos outros templos, e dividiram ele em pedaços, cortaram ele, e tinha que reconstruir o templo em outra ilha, mais alta ainda que a antiga ilha. Esta visita se faz com ônibus até o margem do Nilo, depois movemos com motor, e agora se reformaram a entrada de margem do Nilo para o templo de um jeito
elegante demais. Que coisa linda. O país está melhorando de um jeito. Estou muito feliz. Estou orgulhosa. Que bom. Este presidente está fazendo o impossível em tempo, muito pouco tempo, para melhorar meu país, para que o turista saia deste país. Juro, senhor, cada vez que levo as pessoas para um templo, ou para Luxor, ou Aswan, ou Alexandria, me fala, Ima, desejamos ter presidente como presidente de vocês. De tão poderoso. Não importa nada, fazer tudo de melhor. Excelente, presidente. Então, de todo jeito, eu subi o templo de Philae, por a primeira vez depois do Covid, com esses brasileiros. Eu vi a entrada do templo agora, como você está entrando no templo, de um jeito maravilhoso. Eu sinto orgulhosa, verdadeiramente. O templo é fantástico. Que bom. Vai Que com o bom. motor, visita o templo, volta no motor para o ônibus. E uma visita... Que bom isso. Muito bom isso. Opa, toquei aqui já sem querer, eu bati aqui, já fui para a Bussimbel. Abu Simbel, por favor, o Mustafa aí, não podem falar, né? Mustafa, fala, ele é o professor no Abu Simbel, Mustafa. Obrigado. Não, a Abu Simbel dá, está incluso no pacote a visita de Abu Simbel, ou fase opcional. Significa o passageiro vem com Abu Simbel dentro do pacote dele já contratado desde o Brasil, ou você já compra como opcional desde o Egito. Ou também, você faz uma ponte aérea de Aswan para Abu Simbel e pode encaixar seu voo de volta para Cairo, faz Aswan, Abu Simbel, Cairo, ou você pode sair de madrugada de ônibus, uma viagem dentro do deserto, digamos, de umas 3 horas de ida, 2 horas de visitação e começa seu caminho de volta para Aswan de novo, para sair uma viagem mais econômica em termos de, digamos, de custo. Os templos também foram cavados na rocha da montanha, estavam originariamente na orla do Nilo, até que a gente construiu a barragem de Aswan, a alta barragem de Aswan, se formou um grande lago de 500 quilômetros de extensão, a água começou a subir, os templos que estão a uma distância de Aswan, como 270 quilômetros, a gente tinha uma corrida de tempo, ou com o tempo, para poder resgatar os templos antes que as águas do lago consigam, digamos, alcançar e acaba submergido ou submerso. A ideia também, feita pela Unesco, era cortar o templo do maciço, onde foi cavado na montanha, subiram 67 metros mais para cima e o templo foi, digamos, botaram de lado uns cerca de 200 metros. Construíram 2 cúpulas enormes de concreto e começaram a cortar os templos, digamos, em quebra-cabeças, e as quebra-cabeças começaram a ser fixadas nas cúpulas de concreto. A gente aprecia esses 2 templos, que é o templo de Ramsés, o templo da rainha de Nefertari, a esposa, a gente consegue apreciar 2 vezes. Uma vez pela obra de Ramsés, pela obra faraônica, de haver cavado os templos na montanha, e a segunda obra, a obra da Unesco, que é a obra de resgatar os templos das águas para poderlo, digamos, construir ou reconstruir sobre essa altura. Esse que é o templo de Ramsés, que recebe 2 dias ao ano, quando equinócios e quando solstício, recebe os raios do sol. Os raios do sol se penetram pela única entrada, atravessa a primeira sala, o Pronaus, chega até o Sancta Sanctorum, onde estão os altorrelevos de Ramsés, com Amon-Ra, com Ptah, como chama? Ra, e Amon-Ra, Ptah, e quem está faltando um?
Não pergunte para mim. Ramsés, Mustafa. A completar o que Mustafa está falando, o templo de Nefertari, o modelo de Egito, a querida e amada de Ramsés, que se casou com muitas mulheres, mas era a mais preferida, a amada. Então, ele fez para ela presente, 2 presentes. Este templo de Abu Simbel pequeno, para mostrar su amor hacia ella, porque ella era linda rainha. Então, e muito conhecida por sua beleza, porque Nefertari significa seu nome, a linda vinha caminhando de longe. Esta mulher é modelo, verdadeiramente, fisicamente, a vestimenta, maquiagem, o tom, era especial. Então, por isso, ela tinha posição importante na história egípcia. Em cima, ele dava para ela este presente de templo de Abu Simbel e também dava de presente para ela está no Vale das Rainhas, que está classificado o melhor túmulo de todas as rainhas egípcias. História de amor fantástica. Mustafa, continua. Não, só isso, que 2 dias ao ano, os raios do sol entram pelo templo de Ramsés e começa a acariciar os raios do sol começam a acariciar as imagens, digamos, desses alto-relevos. Então, comentário, desculpe, senhor, que alguém perguntou, pode ser que o caminho, o viagem terrestre é muito lindo, é verdade. 3 horas ida no Sahara, não é certo? Vendo as dunas de areia, as areias do Sahara, cor dourado, tão lindo, é fantástico. Quando chega, aparece a Lagoa Nasser e aparece o templo como uma maravilha lá no Sahara, no deserto. É lindo. 3 horas ida e outras voltas, como mencionou Mustafa. Mas também temos avião, meia hora nada mais daqui a Abu Simbel e Abu Simbel para Aswan de novo outra meia hora. Mais confortável. Mas agora, por a coronavírus, não temos muitos voos para Abu Simbel. Temos mais ônibus que levam os turistas para lá. Ok. Perfeito. Irmã, eu acho que... acabou. A apresentação nossa aqui já terminou aqui. Eu não sei se tem mais alguma pergunta que a gente poderia fazer, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que gostaria de completar, pode ficar à vontade também. Eu sei que alguém pediu para olhar o aéreo, tá? Eu vou voltar a pegar o slide aqui que tem as opções de companhia aérea que a gente sugeriu. Quantos dias, a Gil pergunta, quantos dias para fazer os principais pontos do Egito? Olha, eu diria umas 7 ou 8 noites para fazer Cairo e o Cruzeiro. E fazer Cairo e o Cruzeiro bem feito. Eu vou aqui abrir um parênteses, que é o seguinte, enquanto eu puxo aqui o slide com os voos, que é o seguinte, muitas operadoras fazem o quê? 2 noites no Cairo, e eles fazem assim, visita as pirâmides e o museu. Mas você não vai visitar Khan el-Halili, a Cidadela, você não vai visitar Mênfis, não vai visitar Saqqara, que para mim o maior prejuízo seria não visitar Mênfis e Saqqara. Então, eu gosto de colocar mais uma noite no Cairo, fazer 3 noites no Cairo, para fazer bem feito as visitas. Hoje eu estou colocando até uma 4ª noite no Cairo, porque o Museu da Civilização é um passeio que eu acho que é belíssimo de ser feito. E o que nós vamos fazer é dividir essa estadia na cidade do Cairo, então, entre antes do cruzeiro ou depois do cruzeiro. Eu geralmente gosto de sugerir que se divida, porque você, como a gente já disse, pode deixar alguma coisa de museu para ver depois do cruzeiro, porque você vai conseguir colocar mais sentido naquilo que você está vendo no museu. E também porque os bilhetes da Egyptair, os bilhetes dos voos domésticos, eles são emitidos pelo receptivo. Nós, ou vocês, os agentes, vão cuidar dos bilhetes internacionais. Então, como não estão no mesmo bilhete, prefiro que os voos também não estejam no mesmo dia, ainda mais neste momento. Eu já sempre prefiro isso, mas ainda mais neste momento. Prefiro que a gente evite qualquer eventual inconveniente em questão de conexões, enfim. Sobre as companhias aéreas, sobre os voos.
Eu coloquei 3 opções que dão conexão bonitinha, que fica lindinho, que é com a Itália, com a Turkish e um pouco menos com a Ethiopian. Agora, sim, temos que ver como é que estarão aí agora e no futuro operando cada companhia aérea. Claro, existem outras opções, como a Qatar, por exemplo. A Emirates sempre foi muito utilizada hoje. A Gabriel, Emirates só um não está minutinho, por levando. gentileza. Gabriel, só um minutinho. Ô, Tatiana, por favor, desliga o seu áudio, por favor. Tá vazando o áudio, por gentileza. Tatiana. Obrigado. Pode falar, Gabriel. A Emirates sempre foi muito utilizada, mas a Emirates hoje não está levando brasileiros para o Cairo. Então, temos a Emirates com uma restrição hoje. Mas Qatar pode ser utilizada, mas temos que atentar como é que seriam as conexões. Outras companhias europeias também, temos que ver daí como é que cada uma está operando. Hoje, a empresa que está me agradando mais, inclusive em termos de tarifa e até disponibilidade de aéreo, tem sido a Turkish, tá? Não tenho nenhum vínculo com nenhuma delas, mas a Turkish é uma que anda me agradando muito. Inclusive, muitas pessoas estão solicitando extensão para o Mar Vermelho, alguns dias de Mar Vermelho, que eu acho que é super válido. E a Turkish, ela tem voo saindo de Hurghada para Istambul, e você consegue voar para Istambul, e em Istambul a gente pega já em conexão imediata de 2 horas, coisa assim, o voo que volta para São Paulo. Então daí fica muito interessante. E quando a gente coloca Hurghada, a gente tende a fazer o cruzeiro começando em Assuã e terminando em Luxor. Porque de Luxor para Hurghada é um traslado de 3 horas ou alguma coisa parecida com isso. Então, a gente também economiza porque a gente não precisa ficar comprando bilhete aéreo para chegar até o Mar Vermelho. A gente consegue voar de Hurghada direto, voa embora para o voo internacional. Então, a gente economiza muito não comprando bilhete aéreo doméstico. E o cruzeiro costuma ser de 3 noites. Então, a gente faz exatamente as mesmas visitas, com 1 noite a menos de cruzeiro, pagando 1 noite a menos no navio. Tá? O que mais tem aqui? Uma pergunta sobre voos internos da Rose, Gabriel. Não sei se você pode responder ou se o Mustafa ali pode falar sobre qual a frequência desses voos internos para conexão direta. Existem alguns voos entre Luxor e Cairo, entre Cairo e Assuã. Dependendo da temporada, pode acontecer com maior ou menor frequência. Hoje não são muitos os voos que estão operando, mas o problema da conexão direta é aquilo que eu falei para você, que eles vão estar num bilhete separado. E eu não gosto nada dessa ideia, até porque no aeroporto do Cairo você pode ter que mudar de terminal. Pode acontecer alguma coisa, algum atraso, alguma questão que pode prejudicar a conexão. Eu não gosto nada de conexão imediata, conexão direta, né? Com bilhete separado. Senhor, posso falar uma coisa, se me permite? Sim, com certeza. Eu acabo de voltar de Luxor e teve os brasileiros também. Alguns eles foram para Sharm el-Sheikh. Então voltaram de Assuã para o aeroporto do Cairo e ficaram lá umas 3 horas, assim como escala, e depois montaram outro avião para Sharm el-Sheikh, para fazer lá umas 3 noites lá no Four Seasons. É um hotel lá muito gigante, temos bastante hotéis lá. Então, eles aqui, quando vocês já decidem o que querem fazer exatamente, de tour, quantas noites, que visitas têm, então a agência aqui, eles organiza tudo de jeito muito bom para que as pessoas não perdem o seguinte avião, entende? Para que estar tudo seguro, sem problemas. Isso é sobre os voos. Tá. E outra coisa, se a pessoa me pede para fazer uma conexão direta para ir embora, o bilhete o bilhete doméstico vai estar separado do bilhete internacional, eles vão ter que retirar a bagagem, fazer mudar de terminal eventualmente, e fazer um novo check-in para o seu novo voo, e a imigração para seguir viagem. Eu sempre pego uma conexão bem longa. Então, eu sempre pego um voo, por exemplo, Sharm el-Sheikh e Cairo. Um voo que, se atrasar, não vai ter problema. Até mesmo se eu perder, o voo seguinte ainda me viabiliza a conexão. Eu vou fazer, mas eu vou sugerir uma conexão que seja bastante folgada
para me garantir de todas as maneiras que eu conseguir que o passageiro não vai ter nenhum problema para conseguir voltar para casa. Oi? Ok? Tá, acho que ficou clara essa questão. Ok. Ima? Com você, querido, estou com você. Você me está perguntando ou você está explicando? Não entendi. Não, estou perguntando, eu só vi um silêncio. Perguntando, desculpe, eu imaginei Estou que perguntando, isso. o tema de voo, por isso eu parei de falar, para que você Ah, continue. não. Tranquilo, tranquilo. Eles, por exemplo, estes que estão no Sharm el-Sheikh, que vão ir para o Brasil, mas primeiro vai para Dubai. Então, eles voltam para o aeroporto do Cairo, eles colocam entre o voo que está chegando de Sharm el-Sheikh para Cairo uma distância de horas entre a Sim. chegada deles para Cairo e o seguinte voo para Dubai. Sim, E algumas claro. fazem, voltam e têm uma noite aqui no Cairo, dormem uma noite e dia seguinte viajam para como Emirates, para Dubai ou para qualquer destino que eles tenham, entende? Então, Sim, claro. as quero falar que eles manipulam esse assunto e fazem de um jeito conveniente para que o turista não perde a conexão. Isso é muito importante. Sim, Entendeu? com certeza. Ima, tenho mais uma pergunta minha agora para a gente, que é uma coisa muito importante, mas que a gente ainda não falou. Então, gostaria de encerrar com isso, que é como que vocês estão tratando a questão do teste PCR do passageiro antes dele voltar para casa, antes Ótimo. de ele deixar o Egito. Me explica como que vocês estão ajudando com isso. Ajudamos tudo certo. Veja, senhor, cada agência tem laboratórios que estão contratados por ela. Então, mandam o médico até onde está o turista, no hotel, e ele toma esta coisa que faz com esta coisa de algodão no nariz, e dia seguinte dá o resultado. Então, e eles cobram o turista segundo o laboratório. Cada laboratório tem um preço diferente. Então, eles, quando chegam com PCR, e quando saem com PCR. Mas agora está fazendo outro PCR no aeroporto do Cairo. Você vem do Brasil com seu PCR, mas o aeroporto do Cairo faz um PCR gratuito e obrigatório. Então, Essa informação é importante. Todos os passageiros latino-americanos estão fazendo PCR quando chegam no Cairo. Então, vai haver uma demora até ele conseguir sair do aeroporto, passar pela imigração e deixar o aeroporto. Isso daí está acontecendo. Mas fez o teste, já saiu o resultado, deu negativo, vai para o hotel, segue viagem. Negativo é um problema. Então, negativo não é problema, desculpe. Não, Positivo. Positivo é problema. Sim. Não. Então, não há dificuldade para nada de conseguir PCR antes de sair, porque nós mandamos o médico até onde está o turista, então, e faz para ele tudo. Dia seguinte, trazemos para ele, mandamos para ele em seu WhatsApp resultado, e também trazemos papel para ele com o resultado para que saia do aeroporto muito tranquilo, sem problema. Tranquilo. Isso é uma coisa que eu imagino que já faz parte hoje ele faz parte da operação. Não é uma coisa com a qual eu aqui, o operador, tenho que me preocupar, a agência tem que se preocupar, o passageiro tem que se preocupar. Isso é uma coisa que já faz parte da operação, uma coisa que vai acontecer automaticamente. Então, isso daí é uma coisa que não... Está tranquilo, né? Está. Ok. Tranquilo, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, mais alguma observação. Ou se é por aí. Pessoal, eu sei que o Fabiano não pôde participar hoje. Ele realmente faz um trabalho muito bom com as apresentações. Mas muito obrigado pelo prestígio de todos vocês. Tá? Fiz o meu melhor, fiz o melhor que eu consegui. Ok? Espero que vocês tenham gostado da apresentação. E alguém falou alguma coisa em relação a vacinação aí no Egito. Como está acontecendo a vacinação aí no Egito? O povo está sendo bem vacinado, o povo está comparecendo. Aqui no Brasil, ela ainda está caminhando devagar,
É, E muitas pessoas não querem tomar vacina. Eu não aqui sei também. como está. Isso é normal, senhor. Escuta. Agora, primeiro, quando começaram a vacina, as pessoas tinham muito medo, mas agora todo mundo está correndo para a vacina. Porque os médicos primeiro, setor médico, todos tomaram já, e agora turismo. Turismo é importante, porque o país é turístico. Nós vivemos de turismo. Então, o presidente falou, e sim. o ministro das Antiguidades falou, quem não vai tomar vacina não vai trabalhar mais. Então, todo mundo Ótimo. agora está registrando seu nome, porque aqui temos website. E muita gente tomaram a vacina. Está aqui mais rápido que o Brasil. Eu sei que no Brasil agora está nos 50 anos, acho. Porque eu estou casada com brasileiro. Então, por isso, Sim. sei tudo sobre o Brasil. Então, Ok. chegaram, não? Mas eu acho que a situação está melhorando também no Brasil, que está tomando bastante vacina agora. Pouco. Agora, na minha cidade, eu escutei falar de 43 anos agora, a partir dos 43 anos estão chamando. Parabéns. Se você está lá, vive 90 anos, tocamos madeira e 80. Nós aqui não, aqui poremos muito jovens, por isso estão agora dando para muita gente. Ai. Mas que bom, que ótimo, né? Mas devagar vai indo, né? Tem uma pessoa aqui que estão parabenizando vocês, tá? Você e o Mustafa pela apresentação. Tem uma que é a Sandra Cavaleiro, que ela é da Voco Viagens. Ela falou que uns 2 anos atrás ela viajou com um grupo para o Egito. O Mustafa foi o guia dela. Ela gostou muito de ter visto o Mustafa na apresentação. Obrigado. Então, que bom Eu agradeço. que ela gostou. Obrigado. Legal, Agradeço. gente. Pessoal, obrigado mais uma vez, Gabriel, Mustafa, Iman, foi ótimo, muitas informações, e para todos que ficaram até o final, nós vamos depois liberar esse link. Nós temos no YouTube também todas as outras apresentações que já fizemos, e em breve vou liberar isso aqui também para vocês. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel, quer falar mais pessoal. alguma coisa para encerrar aí? Só agradecer pela paciência comigo. E realmente agradecer pela participação. O treinamento se estendeu um pouquinho hoje, mas eu espero que tenha sido útil, espero que tenha ajudado, espero que realmente a gente tenha contribuído para que os agentes consigam viabilizar melhor os atendimentos deles e as vendas. E estamos aqui para que precisarem de ajuda, só entrar em contato com a gente. Vocês têm na apresentação, inclusive, o meu contato pessoal, meu WhatsApp. Não tem problema nenhum, é só escrever. Muito prazer. Ok? Muito prazer. Obrigado, pessoal. Obrigado para todos. Boa tarde. Obrigado, Mustafa. Obrigado, Iman. Boa tarde. Sucesso para todo mundo. Obrigada, Mustafa. Estivemos juntos há 2 anos.